Bem-vindos a mais um vídeo do canal, em continuação sobre o nosso grande antropólogo que nos deixou, Marshall Sahlins. Eu tinha preparado apenas um vídeo para falar sobre o seu legado, a contribuição, principalmente nos estudos a respeito do capitalismo, mas eu não me resisti e resolvi gravar mais um outro vídeo, que é sobre a polêmica na discussão com o outro antropólogo, Obeyezekere, que é do Sri Lanka e que travou com Sahlins uma enorme discussão sobre o evento, né, do Capitão Cook chegando no Havaí e a forma como isso foi lido por Sahlins, interpretado dentro do contexto da antropologia. E por que eu trouxe esse tema para cá? Justamente porque eu acredito que isso vai ao encontro das discussões que a gente tem trazido nesse canal, que são relativas a colonialismo, universalismo nas interpretações e mesmo essa virada epistêmica que a antropologia dá. E Obeyezekere marca muito bem um pouco o começo dessa virada epistêmica a partir de que um antropólogo do Sri Lanka, de um país não central, de um país periférico, de um país que foi colonizado, começa a questionar a interpretação de um antropólogo norte-americano, né? Então, para quem não conhece essa discussão, eu sugiro que se debruce sobre ela. São muitas páginas, muitos diálogos, né? E tudo começa com o evento, né, que Sahlins começa acho que foi num congresso que ele apresentou a tese de que o Capitão Cook, quando chegou ao Havaí, foi percebido pelos nativos como o seu deus Lono. E Obeyezekere vai falar, peraí, não, isso é uma invenção europeia de Deus para os havaianos, né? E aí ele fala, não, o Sahlins ele está tomando a visão do colonizador, a visão da Europa, a visão universalizante, que sempre enxerga os nativos como capazes de simbolizar e criar significações religiosas, atribuir a questão do colonizador uma aura religiosa que com certeza no fim acaba contribuindo para a perpetuação de uma lógica do colonizador, né? A lógica universalizante. Só que a questão Obeyezekere ele não era do Havaí. Então, a partir daí, ele também é um antropólogo que não está situado no cerne ali da questão. E ele, enquanto nativo do Sri Lanka, ele não conseguia se lembrar de um caso de deificação de um europeu no seu país de origem, mas não que isso não pudesse acontecer em outros países, em outras etnias, em outras culturas. Outra coisa, um outro ponto muito interessante dessa discussão é que a forma como foi colocada por Sahlins não permite afirmar que Cook foi para os havaianos o deus Lono, ou se ele foi apenas uma imitação da imagem desse deus, ou seja, uma representação. Ainda assim, o Obeyezekere não deixa, né, de acusar Sahlins de imperialista e falar como ele conseguiu conectar, né, essa ideia de conquista, imperialismo e civilização. Bom,
Acho que aqui não vale a pena a gente falar quem ganhou ou não essa discussão. Acho que tem pontos positivos e negativos de ambos os lados. E eu acho que é isso que a gente pode apontar. Por um lado, Salem estava muito preocupado com as ações cosmologicamente orientadas dos havaianos. Já o Beyezeker estava muito preocupado com a consciência miticamente orientada dos europeus, principalmente dos antropólogos ocidentais, né? Como muitos antropólogos europeus, americanos se debruçaram sobre mitos, ele meio que estava acusando, né, essa consciência de que ficar procurando as coisas, os mitos nos eventos e ficar deusificando e trazendo à tona essas questões religiosas. E aí, como é que vai se dar esse debate, então? O Beyezeker, ele toma ao pé da letra a ideia de que Kuki foi o deus Lono para os havaianos. E aí, ele também começa a criticar Salins, porque é como se os havaianos não pudessem confundir a pessoa de Cook com um deus. Só que Salins, obviamente, nunca disse isso explicitamente. O que ele critica em Salins é justamente essa percepção de que esse tipo de afirmação daria a entender que os habitantes dessas ilhas do Havaí vivessem aprisionados no seu mundo cosmológico, como se eles fossem vítimas dos seus mitos, das suas crenças, das suas cosmologias, e não necessariamente tivessem sofrido, digamos assim, um ritual de investidura do próprio Capitão Cook e sua tripulação para interesses, né, mercantis, comerciais. E óbvio que os havaianos também tinham interesses mercantis e comerciais. E eles trataram a situação de uma maneira muito específica. Só que Salins vai acusar o Beyezeker da ideia de que ele enxerga todos os nativos iguais, tanto que ele fala em mito do nativo universal, porque Salins acusa justamente o Beyezeker dele não estar ali no Havaí, dele não ser havaiano. Então, por que que ele vai tomar para si a forma como os nativos pensam? Só porque, na verdade, nem seria o nativo universal, eu acho que seria o colonizado universal, né? Diante desse ponto de vista, acredito que seria mais nesse sentido, enxergar como que um antropólogo é capaz de unificar e universalizar tantos povos diferentes que foram conquistados, que foram estudados. Então, por um lado, essa crítica de Salins faz bastante sentido. E outra coisa que Salins vai dizer é que essa tese de Beyezeker coloca os havaianos como se eles tivessem uma lógica de pensamento similar à dos europeus burgueses do século XVIII, como se eles fossem totalmente racionais. Enquanto o Beyezeker não necessariamente pensou, claro, não teve essa intenção, mas talvez ele como não fosse mais profícuo para uma antropologia ficar trazendo esses ares de exotismo e que se fossem mal lidos e mal interpretados, acabavam colocando os colonizados num patamar inferior de inteligência e de habilidades de lidar com os eventos. O que ambos têm em comum? Tanto Salins quanto o Beyezeker, eles não levaram suficientemente a sério
que os seus próprios jogos de linguagem, tanto do Sri Lanka quanto do Ocidente norte-americano, produzem sobre esses conceitos havaianos, levando a gente a desconfiar tanto de um argumento quanto de outro. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Ambos, na verdade, como antropólogos, obviamente, estão obcecados com a ideia de Deus. A ideia de Deus sobre o nosso pensamento ocidental exerce um fascínio, uma obsessão, uma força muito grande. E a gente falar Deus é uma coisa, mas será que os havaianos falarem Deus é a mesma coisa? Ou seja, se o nosso jogo de linguagem para chamar alguém de Deus produz alguma coisa sobre a nossa realidade, beleza, a gente está lidando ali na nossa realidade. Mas a partir do momento que a gente transplanta esse argumento para um conceito nativo, é complicado. Então, tanto um quanto o outro, quando eles falam das práticas culturais havaianas usando os conceitos deles, no caso de Salins, a mitopraxis, e no caso de Obeyezekere, a racionalidade prática, ambos estão comunicando antes dos seus próprios critérios de racionalidade do que propriamente apresentando a lógica da racionalidade havaiana per se. Não importa muito saber se os havaianos acreditavam ou não que Cook era lono. Mas o que é interessante a gente pensar é até que ponto a interpretação de Cook como um deus lono, pelos havaianos, seria uma identificação racionalmente válida em termos antropológicos. E aqui, de novo, a gente entra com assuntos como etnocentrismo e universalização das teorias para explicar outras, porque nós hoje, investigadores, antropólogos, temos que nos questionar o tempo todo se a gente não está fazendo isso. Como que a gente pode, de fato, tornar inteligível nos nossos termos? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode tornar inteligível na nossa linguagem as instituições pertencentes a outras sociedades, outras culturas, que possuem padrões de racionalidade, lógicas de pensar, inteligibilidade diferentes às nossas próprias. Esse é um grande desafio do antropólogo. E aí já dizia Goethe, eu até já falei também aqui num outro vídeo, né? O etnógrafo não pensa como os nativos, mas o seu desafio é pensar com que, ou por meios de que, ou através de que os nativos pensam. E a gente sabe que lono foi uma categoria por meio da qual o pensamento havaiano pensou sobre o Capitão Cook. E tanto Salins quanto Obeyezekere perceberam isso. Agora, falar que, sendo Cook pensado através da categoria de lono, sendo lono um deus, Cook será o deus, já é uma lógica muito ocidental e um exercício de lógica que a gente faz e que dentro da nossa cosmogonia está totalmente certa, dentro do nosso universo de linguagem está totalmente certo, mas para a racionalidade havaiana talvez não esteja. Então, Obeyezekere, ele, por um lado, ele tem a razão no sentido de falar que a cultura, como racionalidade, é algo inventado pelo antropólogo com base nas evidências que ele tem à mão. Por outro lado, ele incorre num erro que é meio que deslegitimar toda a prática antropológica até o momento e aí que ele peca, né? Porque ele meio que cai nessa questão do nativo universal e porque ele fundamenta a sua interpretação nativa às avessas do pensamento antropológico. O que eu quero dizer com isso? Porque ele universaliza e o pensamento antropológico consiste exatamente em entender as diferentes formas
de interpretar as ações e reflexões do outro a partir das conexões possíveis entre o jogo de linguagem dele e o nosso, colocando muitas vezes em xeque as nossas próprias categorias. E evitar essas relações, que é o que ele acusa Salins de fazer, relações que não tinham nada a ver, mas ele também evita, ele se resguarda do exercício de vocação crítica da antropologia. Né? Isso não significa que ele não deva criticar a antropologia politicamente, a antropologia dos antropólogos ocidentais, enquanto um nativo do Sri Lanka, mas ele também não pode deslegitimar a prática antropológica. Por outro lado, Salins ganha uma parte da discussão quando ele afirma, fazendo eco às teorias de Lévi-Strauss, que eu também já trouxe aqui, que essa relação entre inteligibilidade e utilidade é com frequência invertida, né? As coisas só se tornam úteis de acordo com a maneira como elas foram conhecidas e não o inverso, ou seja, o homem primeiro conhece para depois dar utilidade às coisas. Sendo assim, o Cook, capitão, deveria ser tornado inteligível antes de ser tornado um deus. Primeiro ele precisa ser percebido para depois ser compreendido e analisado e significado um deus, um autor-chefe ou qualquer outra figura. Deixo vocês então aqui com essa reflexão maravilhosa para a gente pensar os nossos rumos dentro da antropologia e trazer à tona essa discussão a respeito da nossa responsabilidade em ler a cultura do outro a partir das nossas lentes, a partir dos nossos sistemas inteligíveis, mas sem querer usar essas lentes e tentando entender, então, como é que a gente pode traduzir isso numa outra forma.